Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou Cíntia Rosa e essa é minha família. Cíntia Rosa. Conheço a Cíntia há tanto tempo e o nosso encontro se deu por causa de um filme chamado Brother. Agora eu vou voltar um pouco lá atrás. Vamos lá. Da Cíntia, irmã da Sabrina, diretora e atriz também. Sim. E filha da? Sônia. Da dona Sônia. Então, a minha família é de mulheres muito fortes, né? Começa pela minha avó Antônia, foi pro Vidigal em busca de uma melhora de vida, na verdade. O Vidigal era uma grande... não era uma fazenda, mas era um grande sítio, né? E era o lugar possível de se morar. Era o único lugar possível de se morar, na verdade. A mãe dela, que era vó Senhorinha, o nome dela era Senhorinha, que eu acho máximo. Subiram o Vidigal e começaram a construir a vida. Só que a vida é dura, foi muito dura pra ela, né? Então, a minha avó foi trabalhar com 13 anos. Foi um pouco pra escola, mas não teve oportunidade de permanecer na escola pela demanda da vida, né? Tá. Minha bisavó era muito pobrinha, lavava roupa pra fora, então tinha necessidade de ter alguém ali auxiliando pra trazer grana pra casa. Então minha avó passou pela escola. Só que eu acho que né, no meu sentimento, que ela era tão cansada, tão sobrecarregada que ela não conseguia aprender. Ela ficava nervosa na hora de fazer a prova. E na escola dela tinha uma coisa horrível, que era palmatória. É muito difícil ser criança preta na escola, porque você é autor e personagem da mesma história, da mesma estrutura racista, né? É complexo demais. Eu, como adulto, não sei lidar. Como é que uma criança na escola lida com isso, né? Assim, a gente não pensa o quanto uma criança é submetida à violência quando a gente está falando de racismo em escola. A questão da negritude não era discutida na minha casa. Não tinha aquela coisa de, você é preto, você é branco, você é isso, você... Não, é todo mundo igual. Até porque eu venho de uma família miscigenada, né, que já é toda misturada, então não via aquele preconceito das pessoas. E quando você tá num núcleo, né, que todo mundo, digo também financeiramente, todo mundo tá ali caminhando mais ou menos parecido, você não tem esse olhar. Eu, muito pequenininha, não tinha esse olhar de diferença. Tem uma entrevista que o professor Silvio Almeida fala sobre como que a gente tem 2 dias em que a gente nasce enquanto preto, né? Tem um dia que a gente nasce, tem um dia que a gente descobre que é preto. Isso geralmente acontece na escola. A escola, ela é esse lugar onde você é situado na sociedade. Mesmo quando você tem uma família racializada, você vive ali num quilombo, né, dentro de casa, todo mundo assim. O primeiro contato que a criança tem com o racismo certamente vai acontecer na escola, porque é a primeira dinâmica de convívio social. Se você é uma criança preta, ao mesmo tempo que você lida com o racismo como personagem, você também lida com o racismo como aprendizado. No nosso caso brasileiro, a gente aprende de uma maneira muito cruel, né? Sim, é sempre na de sala uma de aula, forma... principalmente nesses espaços públicos, sim, né? Sim. Sempre é de uma forma muito dura, né? Como foi pra mim, como foi pra você. Sim. É sempre, você é a preta do cabelo duro, você tem um testão, você é isso, você é aquilo. E aí isso dói, né? Porque você é criança, não entende por que as pessoas não gostam de você, por que você não tem namorado na escola, por quê? E você vai guardando aquilo, né? A gente vai botando umas caixinhas pra fingir que tá tudo bem, só que não tá tudo bem, né? Né? E você vai crescendo... eu fui crescendo uma adolescente também em busca da minha história. E eu não tive, tantas pessoas pra me encaminhar. Não tinha um professor, não tinha uma pessoa que sabia mais sobre a história, inclusive do Brasil, né? Eu queria começar pela história do Brasil. Como é que uma menina preta sozinha, dentro de um universo, encontra sua identidade como bela? Não encontra. Ela quer ser igual a amiguinha. Eu tenho Eita, deu ruim. Deu ruim porque, assim, um dos motivos pela qual eu mudei a rota, assim, do Criando Crianças Pretas é de um episódio que eu recebi um relato de uma criança que quase morreu, assim, que ela tomou cloro pra ficar branca. Porque ela queria ser igual os amiguinhos da escola. Você
filosofia fala sobre isso, assim. É sobre beleza, é sobre querer ser... E eu lembro que foi muito difícil pra mim ler, porque eu não sabia o que responder. E eu fui falar com a minha mãe. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, nossa, isso aconteceu com seu primo. Eu falei, como assim isso aconteceu com o meu primo? Ela, seu primo, quando vai lá falar com a sua tia, eu fui falar com a minha tia. Ele não chegou a usar, mas ele queria passar cloro na pele, que é um menino preto retinto, pra ficar branco. Ele ouviu falar que cloro clareava as coisas. Então, não tem resposta. O que eu posso responder é isso. Uma menina preta tomou cloro pra tentar ficar branca igual as amigas e ser lida como bonita. Isso devia bastar como resposta, né? Esse lugar da beleza é um lugar muito difícil. Porque na escola a gente não aprende a história do Brasil também, né? Então eu fui buscando aos poucos, assim, pela vida, pelas porradas, né? Você vai começando a entender o que acontece. Criei um programa no YouTube chamado O que eu não aprendi na escola. O que eu não aprendi na escola, assim. A frase veio na minha cabeça, significativa, e eu falei, eu quero dedicar isso às crianças, porque eu não aprendi, hoje eu tô aprendendo e posso doar. Fica um legado pro meu filho. Uma das maiores figuras da história brasileira, considerada rainha do Pantanal, mulher quilombola, nossa heroína de hoje é Teresa de Benguela. Em Vila Bela da Santíssima Trindade, no Vale do Guaporé, Mato Grosso, foi fundada por volta de 1730 uma comunidade quilombola chamada Quariterê. Pesquisava junto com um professor de história personalidades, né, e tanto mulheres quanto homens, e contava a história. É um programinha de contação de história. De 5 minutos, 3 minutos, no Me conta uma máximo. história que a gente não aprendeu na escola. Uma delas, assim. Cara, a história que meu filho... Ah, não, eu vou ter que falar de agora, né? Pantera Negra. Pantera Negra, que é o que pega ele, né? A gente foi ver no cinema e foi apaixonante. Foi apaixonante. Nossa, eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Tanta gente preta talentosa, fazendo filmes maravilhosos. E eu fui com meu filho, porque eu tento mostrar para ele todas as referências possíveis, né? Para ele crescer uma criança com a consciência da raça e da nossa história. Né? Então eu levei, foi um dia divertidíssimo. E depois ele fez várias perguntas e a gente tenta responder. O que não sabe, vai lá, pesquisa e fala depois. Mas foi bem emocionante, assim, esse momento com ele também. A escola, para ser antirracista, ela precisa ser desformatada. Tá muito simples, ela precisa cumprir a Lei 10.639. Para começo de conversa. É uma lei para todo o Brasil, para as escolas públicas e privadas, que diz que todo o currículo escolar precisa contemplar a cultura e a história afro-brasileira e indígena. Então, assim, a lei está dizendo que em todo o material, em todo o currículo, no corpo acadêmico, no corpo docente, em todos os lugares precisa ter informações sobre a história, sobre a história afro-brasileira e indígena. Porque na escola a gente não aprende a história do Brasil também, né? Então eu fui buscando aos poucos, assim, pela vida, pelas porradas, né? Você vai começando a entender o que acontece. E aí aparece o Chico. Que é uma pessoa diferente também de você, bem diferente. Sem dúvida nenhuma. E do Chico aparece Bento. Bento, o amor da nossa vida. Ou seja, esse mundo diverso você também quis trazer para você. É porque eu olhava também essa questão do amor e da troca com muita liberdade, né? Porque eu já tinha isso na minha casa, então para mim era muito natural. Né? Então, e a gente acredita no amor além do que, sabe? Acima de qualquer coisa, na verdade. Então, eu cantava numa banda chamada Melanina Carioca, que você conhecia.
E a gente teve um grande encontro, que ele era amigo da Roberta Rodrigues, minha amiga. E a gente se apaixonou e vamos construir nossa vida. E foi muito natural, assim. E veio o Bento, que algumas pessoas já diziam assim, ué, o Bento é o quê? O Bento é branco ou o Bento é preto? Tinha logo assim que ele nasceu, Sim. né? E a gente já morava num bairro Sim. onde as pessoas têm uma condição de vida melhor, então tinha aquela questão de eu passear com meu bebezinho, né? Com a pele um pouquinho mais clara, e as pessoas... E aí, você toma conta dele desde quando? Eu falei, desde quando ele saiu de dentro da minha barriga.